A gente vai conversar hoje de procedimentos de diagnóstico, como fazer, suas dúvidas, enfim, todos esses detalhes que são importantes para você fazer isso no consultório. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente vê um problema na boca do paciente, isso nos gera muito medo, muita insegurança e às vezes a gente fica mais assustado que o próprio paciente por não saber como conduzir o caso, por ter dificuldade no andamento e ter medo de piorar o caso, ter medo de não saber o que fazer e ter medo de não perceber se o nosso tratamento, a nossa forma de abordar aquele paciente, ela está dando certo ou ela está dando errado. Às vezes, diagnóstico diferencial é um negócio que pode ser complicado para alguns, pode ser mais fácil para outros, mas você tendo uma maneira de pensar, uma maneira de conduzir os seus casos, os seus pacientes, você vai começar a fazer isso com segurança e você vai cada vez gostar mais de fazer isso. Porque isso é sim desafiador. Isso dá uma tinta, isso mostra a cara de uma odontologia realmente área da saúde, de uma odontologia voltada para a atenção do paciente. E isso é muito legal. A gente vê muita discussão nas mídias sociais, principalmente, sobre valorização da profissão, sobre valorizar a odonto, e às vezes até comentários depreciativos, aliás, sinceramente, isso é o que mais tem, a respeito da nossa profissão, mas isso vai muito de como a gente está encarando ela, de como é a odontologia que a gente está praticando. Isso reflete muito quando o paciente aparece com uma lesão na boca e a gente sabe o que fazer. Ou a gente tem um método de condução do caso enquanto a gente está construindo o nosso processo de diagnóstico, construindo o tratamento, porque nem sempre as coisas são debate pronto. É diferente, por exemplo, quando você vai fazer dentística e você olha o dente ali que precisa da restauração e o passo a passo da técnica, ele já está na cabeça da gente. E aquilo acontece naturalmente porque é algo que a gente já tem isso bem intuído. Agora o processo de diagnóstico, você vê a lesão e nem sempre a coisa acontece dessa maneira. E a gente precisa ter noção disso. Que isso você vai construir esse processo diagnóstico, aí você vai tratar o paciente, mas você está fazendo promoção de saúde, você está fazendo uma odontologia que vai além dos dentes do seu paciente, e isso é muito importante para você ter resultado. A maioria das situações que você vai atender, elas vão ser de manejo clínico, mas tem aqueles casos que você vai precisar de biópsia. E é justamente esse ponto que nós vamos conversar hoje. Na verdade, na maioria das vezes, eu não falo sobre biópsia, porque é um procedimento cirúrgico que não é realizado na maioria das lesões que aparecem no consultório. É um procedimento que você vai fazer quando ele estiver indicado. O que mais aparece são situações clínicas, são casos clínicos que você precisa ou tratar de forma medicamentosa, ou acompanhar o caso, ou as duas coisas. E alguns desses casos clínicos você vai precisar da biópsia para confirmar o diagnóstico. Mas isso não é a grande maioria dos casos do consultório. A grande maioria dos casos eles não exigem esse procedimento. Mas sinceramente, a gente está muito acostumado a fazer procedimento, não importa qual é a área da odonto que a gente trabalha, que está na nossa rotina, aí, na nossa especialidade, ou aquelas áreas que a gente foca mais, tudo envolve procedimento. Dentro de você fazer estômato no seu consultório, com a sua especialidade inserida dentro das outras áreas dos seus atendimentos cotidianos, fazer biópsia é um dos procedimentos que pode ser oferecido. Tem muito mais coisa aí. Tem laser terapia, tem procedimentos de escleroterapia, tem procedimentos com eletrobisturi, que às vezes vão ser cirúrgicos ou às vezes não vão ser cirúrgicos, para o tratamento de lesões. Enfim, tem um monte de coisa que pode ser feito dentro de estômato no consultório. A biópsia é uma delas, mas a biópsia é um procedimento que em muitas situações ele é muito resolutivo. E na verdade é isso que os pacientes querem. Eles querem que a gente seja resolutivo. É resolutivo de que maneira? É resolutivo sobre dois aspectos principalmente. O primeiro deles
É quando você tem lesões que estão crescendo, lesões nodulares, e quando você tira aquela lesão, você está resolvendo o problema, embora você ainda não tenha o diagnóstico. Como assim? O que você quer dizer com isso, Maurício? Você não tem o diagnóstico, está tirando a lesão, está fazendo uma biópsia na lesão e está resolvendo de vez o problema? É isso que acontece na prática. Na prática é assim. Você tem crescimentos nodulares na mucosa jugal, nos lábios, na língua, no palato. E quando aquilo vai ser examinado no microscópio, lá o patologista vai emitir o diagnóstico conclusivo. Quando a gente está fazendo o procedimento, quando a gente indicou a biópsia, a gente indicou como para remover uma lesão nodular, que depois você vai ficar sabendo se aquilo era um fibroma, se aquilo era hiperplasia fibrosa, se aquilo era um granuloma piogênico, um papiloma, porque até papiloma, a rigor, clinicamente, ele não pode ser diferenciado da hiperplasia fibrosa. A gente sabe que na prática a gente reconhece aspectos diferentes das lesões, né? Reconhece o jeitão, a superfície, a cor. E quanto mais você olhar para isso, quanto mais você procurar isso nos seus pacientes, quanto mais o seu cérebro tiver treinado para enxergar essas alterações, mais você vai ver. Falando da oportunidade de fazer biópsia, a gente estava comentando daquelas situações do paciente que tem uma lesão nodular, um crescimento na gengiva, na mucosa jugal, na mucosa labial. Esse paciente não viu ou não sabia, ou às vezes isso é a queixa principal dele, e a gente não tem o diagnóstico conclusivo dessa lesão, mas você vai remover ela. E quando você faz a remoção dessa lesão, você já está sendo resolutivo, porque embora você não tenha o diagnóstico conclusivo, isso vai vir com o laudo do exame histopatológico, você resolveu o problema do paciente, porque tirou a lesão. Dificilmente novas condutas vão ser necessárias. Normalmente essas lesões nodulares, quando você remove, o paciente está curado. Claro, precisa aguardar o laudo e tal. E é muito importante já também fazer essa diferenciação de nomenclatura, né? Biópsia é o ato cirúrgico. Biópsia é o que nós vamos fazer na cadeira. Operar, tirar a lesão, total ou parcialmente, né? Essa é a classificação, pode ser parcial ou pode ser total. O exame histopatológico não é a biópsia, o exame histopatológico é o exame histopatológico. E às vezes os pacientes perguntam assim, né? Doutor, você vai tirar o material aqui e vai mandar para biópsia? E é importante a gente explicar as coisas, né, de forma adequada, até para valorizar o que a gente está fazendo. E você precisa dizer isso para o paciente. Não, biópsia eu vou fazer agora. É a cirurgia aqui, o procedimento que eu vou fazer em você. O material vai para o exame histopatológico. E quem faz isso é o outro profissional. É o patologista que vai preparar o seu material, vai olhar ele ao microscópio e vai emitir um documento dando um diagnóstico dizendo do que ele observou aqui, do que ele viu na sua lesão. Então, olha só, a gente está sendo resolutivo, porque você não sabe ainda direitinho o que é aquela lesão nodular, mas você tirando toda ela, você resolve a parada. E muitas circunstâncias o paciente não vê, ele não sabe que tem esses crescimentos. Cara, eu sou um dentista, a gente acha engraçado não saber alguma coisa que tem dentro da boca. Mas pensa com sinceridade, quantas pessoas realmente examinam a própria boca? Que não são dentistas, óbvio, né? Não vale a gente responder essa pergunta por nós. Quantas pessoas realmente olham para dentro da própria boca? Então, aquele paciente que chega no consultório, que a queixa principal dele é algo dentário, odontológico, assim, muito típico, muito característico, se a gente foca só naquilo, nós estamos perdendo, com certeza, muitas oportunidades de atendimento se a gente pressupor que a pessoa não tem nenhuma lesão simplesmente porque ela não queixou. Ela pode ter incontáveis alterações bucais que ela não sabe, porque as pessoas não se examinam. Quando o paciente não tem queixa principal de lesão, ele vem com outra queixa e nós não podemos pré-julgar que ele não tenha nenhuma alteração, porque nós estamos perdendo muitos atendimentos. Todas essas situações você vai operar, todos esses são casos clínicos que precisam ser biopsiados, que você tem que fazer procedimentos cirúrgicos? Não, alguns têm, outros não. Mas para todos você vai poder fazer mais atendimentos no consultório. E olha que louco isso.
A média mundial é que 30%, e aí tem vários trabalhos sobre isso, tem trabalhos que chegam a 62%, 64%, é que 30% dos pacientes que estão passando na nossa cadeira, eles têm alterações que eles não sabem e que a gente não está vendo. E aí a gente está requeixando o mercado de trabalho, né, mano? Está deixando as coisas passar na frente. Então, justamente porque as pessoas não se autoexaminam, não é um hábito o cara olhar dentro da sua própria boca. Tem muita gente, muitos dos nossos pacientes, a gente sabe isso, né? Eles escovam os dentes de boca fechada, inclusive, né? Então, nem quando estão escovando os dentes, eles estão olhando as próprias mucosas. E aí, quando você identifica essas alterações, você precisa mostrar para o paciente e você avaliar da oportunidade ou não de fazer a remoção cirúrgica, de você fazer a biópsia dessa lesão. Então, a biópsia é o procedimento cirúrgico de remoção. Tem alguns casos que você vai fazer uma biópsia parcial para ter o diagnóstico, tipo uma placa branca extensa. O paciente tem mais de uma área branca, você suspeita que possa ser líquen plano, ou você está em dúvida se é uma leucoplasia ou não é uma leucoplasia. Então aí nessas situações você vai indicar uma biópsia primeiro parcial, ou mesmo se você suspeita que a lesão é maligna, você também vai fazer uma biópsia parcial para confirmar se aquilo é maligno ou não. Mas você não deve perder a oportunidade de tratamento e nem do procedimento. O que acontece? O que acontece é que normalmente a gente não tem esse treinamento. Não tem esse treinamento na faculdade. A gente às vezes vê 1, 2, 3 casos, né? E gente, assim, ó, por ano, eu recebo todos os anos pelo menos 8, 12, 14 residentes diferentes. Passam pela minha mão ao longo do ano. Residentes de saúde comunitária e residentes de cirurgia bucofacial. E normalmente residente é galera nova, né? Gente que formou há pouco tempo, formou há 1, 2, 3 anos, e eu sempre converso isso com eles, né? Porque eu ensino isso para os residentes. Como eles passam bastante tempo comigo, eu ensino isso na prática lá, a fazer biópsia, num dos hospitais que eu trabalho. E a galera não vê na faculdade. A maioria não vê, porque nessa amostra, e essa minha amostra assim, ela é rica, porque ela muda todos os anos, tem gente formada em diferentes lugares do Brasil, inclusive. E é uma coisa que eu estou percebendo como assim uma constante. O pessoal não aprende a fazer biópsia e aí tem medo do procedimento. E tecnicamente isso é simples de ser executado. Você tem menos necessidade de treinamento do que para colocar o implante. Você tem menos necessidade de treinamento para fazer aumento de coroa clínica, que é um procedimento muito mais delicado e que você precisa ter muito mais conhecimento técnico para executar o procedimento. E porque, olha só, né, quando você está fazendo a biópsia, na verdade, você está, de certa forma, terceirizando o diagnóstico. Mas é isso mesmo. Você precisa da experiência, da sabedoria e dos olhos do patologista para te dizer o que é aquilo. E isso é muito bom, porque você também está dividindo a responsabilidade. Então não tem por que fugir dessa briga, né? Porque a gente precisa, claro, aprender o passo a passo da técnica para executar no consultório. E assim, a minha formação ela é muito cirúrgica, basicamente cirúrgica. Então tem um negócio assim de cirurgia que a gente tem que valorizar e repetir isso sempre. Cara, cirurgia de uma maneira geral não dá para improvisar. Então você tem que ter um instrumental ali preparado, uma bandejinha, né, de biópsia, com seu material de biópsia ali, o pacote de instrumental de biópsia, todo ele junto ali preparado, e é pouca coisa que você precisa. Quando você olha para um kit de instalação de implante, com aquele monte de chave, aquele monte de sequência de brocas para ser utilizado e que tem que usar na sequência certa, e você compara isso, por exemplo, com uma biópsia de partes moles, que você vai precisar de 5 ou 6 instrumentos só, que você está muito acostumado a manipular, utilizar, não tem justificativa para não fazer. Precisa, é claro, avançar nesse aspecto da técnica, mas que é simples, gente, porque é incisão e sutura. Incisão e sutura todo mundo sabe fazer. Às vezes, além da incisão, você vai precisar um pouquinho mais de divulsão ali para separar o tecido, ou você vai precisar cortar um pouquinho mais na base. Alguns detalhes técnicos, né? Se você está trabalhando na remoção de uma lesão que ela é pediculada, você não vai remover ela assim, né? Você vai envolver o pedículo e esse pedículo tem que sair junto para que você possa ter segurança que saiu toda a lesão, né? Que não ficou nada para trás.
E aí, pessoal, você envolve ali a base daquela lesão também. Então, são pequenos detalhes técnicos que garantem um bom procedimento, mas que dá resolutividade para você fazer isso no consultório, porque você resolve a parada para o paciente. Então, eu vejo, às vezes, assim, algumas situações importantes, né? Eu recebo, às vezes, paciente que tem essas pequenas lesões nodulares, essas hiperplasias, você até, às vezes, identifica o fator etiológico ali, né? Tem um grampo de prótese que está atuando ali, então isso precisa ser corrigido também. Você precisa ter esse olhar um pouco mais amplo de buscar causas para que não recidive, para você realmente ter sucesso no tratamento, para daqui a um mês, 2 não voltar a lesão, né? Que isso nunca é legal. Para paciente que tem bolsa periodontal, as bolsas têm que ser resolvidas, tem que tirar toda a questão inflamatória antes. E aí, você tendo esse olhar mais amplo, identificando essas possíveis causas, você optar por fazer o procedimento. E às vezes eu recebo pacientes que sabiam que tinham a lesão, consultaram colegas, e aí eles dizem assim, ah, pois é, o doutor disse que talvez eu não precisasse remover, porque isso aqui é algo inocente. E também isso é uma questão de mentalidade, pessoal. A gente não pode pensar assim. Mesmo que esse paciente tenha aquele crescimento lá na mucosa, na gengiva, há muitos anos, como ter certeza da natureza daquilo? Aquilo cresceu lá. E se cresceu lá, deve sim ser removido, né? Vamos dar 2 passos para trás aqui, né? E vamos lá para a área básica lá. Vamos lembrar de patologia, né? O que é patologia? Patologia, né? Como é que a gente vai definir, assim, conceituar e dizer o que é patologia? Patologia é tudo que fere a filogenia da espécie. Então, se aquilo não está na filogenia da espécie, é doença, é patologia. Então, se aquele crescimento que está acontecendo lá, apesar de talvez estar presente há muitos anos e não apresentar crescimento ativo, a gente precisa ter um diagnóstico daquilo. Esse é o argumento principal que nós devemos colocar para o paciente. Se o paciente perguntar ou dizer para você assim, está, mas doutor, precisa realmente remover isso aqui? Qual é a minha resposta, né? Eu devolvo essa conversa para o paciente com outra pergunta. Eu pergunto para ele assim, você sabe o que é isso? Sabe o nome dessa alteração? E aí, obviamente, o paciente vai dizer que não, porque não tem como ele saber, né, o nome do problema que está acontecendo ali. E eu digo para ele assim, eu também não sei. Porque eu realmente não sei. Pode ser uma hiperplasia, pode ser um fibroma, pode ser isso, pode ser aquilo, e dou ali algumas hipóteses de diagnóstico diferencial para ele. E o próximo passo é você explicar que a gente só vai ter certeza do que é aquilo depois de remover e mandar examinar. Não vale, porque não é íntegro, você sobrevalorizar, né? Você dizer, não, isso pode ser alguma coisa ruim, pode ser alguma coisa agressiva. Cara, se aquilo tem muito tempo de evolução, você não tem essa possibilidade. Porque as lesões graves, as lesões agressivas, elas crescem em pouco tempo. Se aquilo já passou anos e o paciente está com a lesão presente, a gente precisa ser honesto, ser íntegro, mas também a gente precisa ser claro o suficiente para explicar que aquilo é uma alteração e aquilo tem que ser removido sim. Então, olha só. Qual é a pegada aqui? Né? A pegada aqui é, primeiro, você estar atento para identificar essas possibilidades de atendimento dos pacientes que estão passando na cadeira. Mesmo não sendo a queixa principal, você precisa investigar a boca como um todo, e não é porque você está procurando coisas para fazer na boca do paciente. Os pacientes podem ter doenças que não foram vistas, e essas doenças podem ser mais ou menos graves. Mas, dentista, profissão da área da saúde. E aí, assim, ó, falando uma questão, né, do lado do negócio, né, do lado comercial, assim, a biópsia, para a gente fazer no consultório, ela é um procedimento que ela é barato, porque o material de consumo que a gente utiliza, ele é muito pouco, é gás de anestésico, que é 1, 2 tubos, agulha, lâmina 15 e o fio de sutura, que dependendo do caso, você pode usar um fio mais ou menos sofisticado, né, tanto faz, você tem várias opções aí, em muitos casos podem ser suturados com mononylon, com seda e com Vicryl, que é o mais caro deles. Mas esses são basicamente os 3 fios de sutura que eu opto, né, que eu utilizo nas suturas das minhas biópsias. O nylon tem a vantagem de não reter placa, tem a desvantagem de ele ser um pouco cortante, então aquelas pontas, né, os chicotes do nó, podem ficar machucando a mucosa, mas é um fio que foi criado, ele foi desenvolvido para ser utilizado na pele.
mas ele se comporta muito bem na mucosa, então não tem por que não utilizar. Seda é um fio muito confortável, seda 4 zeros, 3 zeros, tem um problema de retenção de placa, mas uma outra coisa importante, assim, né, pessoal, para todos os pacientes que eu faço procedimentos, de gluconato de clorexidina 0,12% é prescrito. Então, caso você não faça isso, caso você não adote essa prescrição no pós-operatório, passe a fazer isso. É muito importante você não ter contaminação secundária das suas incisões, das feridas cirúrgicas, e a clorexidina é perfeito para isso. Então, mesmo biópsias pequenas, ou então procedimentos que nós utilizamos o eletrobisturi, então não vai sutura, para esses casos também clorexidina no pós-operatório sempre. No caso das biópsias, eu utilizo a clorexidina até a remoção de sutura, porque enquanto tiver biofilme, enquanto tiver fator retentivo de placa, ele precisa da clorexidina. E nos casos onde essa cicatrização está se dando de segunda intenção, porque a gente utilizou a eletrocirurgia, ou ficou alguma área mais cruenta, na gengiva, coisa assim, aí vai mais. Aí a gente acompanha esse paciente por mais tempo, acompanha o processo cicatricial por mais tempo e mantém essa clorexidina no pós-operatório por mais tempo, para que você não tenha problemas cicatriciais ali, não tenha intercorrências na cicatrização. Então é muito importante esse cuidado no pós-operatório. Tá? Então, é um procedimento que tecnicamente você vai desenvolver isso com tranquilidade e é um procedimento que você tem baixo custo de execução. Né? Quanto você cobra por uma biópsia? Depende do tamanho, depende da patologia em si que você está trabalhando, mas assim, uma regra geral, né, é 2, 3 vezes o valor da sua consulta, pelo menos, né, para a execução do procedimento. E isso não está incluído, então atenção se você não faz isso no consultório, né, atenta para esse dado, o exame histopatológico. O patologista vai cobrar, obviamente, o trabalho dele, né, o laboratório de patologia, você também precisa discutir isso com o paciente, que tem um outro custo aí. Assim como o paciente paga a tomografia para colocar os implantes, assim como ele paga as radiografias para outros procedimentos, para outras avaliações que nós vamos fazer, o exame histopatológico também, isso é pago separado, porque envolve um outro profissional que vai fazer a avaliação do paciente. Tá? Então, na questão desse encaminhamento do material, você precisa ter no consultório lá os frascos de formol antes de fazer o procedimento. E aí, assim, nos tempos para cá, a galera começou a falar muito, né, na história do formol 10% tamponado, que era uma coisa que não se falava antes. Gente, esse negócio do tamponado aí quer dizer que tem cloreto de sódio, é um detalhe técnico lá da formulação. Não se preocupe com isso. O formol que você vai receber do laboratório para colocar a peça lá, ele é tamponado, mas tem que ser formol 10%. Não dá para inventar. Se você inventar, sabe, vou colocar álcool 70, vou colocar álcool 40, vou fazer uma diluiçãozinha aqui, vai ficar só umas horas, não dá, meu, não dá, você vai queimar a peça. Se você queimar o material quimicamente com outra substância, o cara não vai conseguir te dar um laudo confiável. Às vezes não vai conseguir nem te dar um laudo. Você vai simplesmente receber uma descrição lá que o material foi mal fixado e não tinha condições de ser examinado. Então, você precisa ter isso no consultório. Você pede isso para o laboratório de patologia e o laboratório manda para você. Existem algumas complicações quem está mais distante de cidades grandes. Porque nas cidades menores, você não vai ter um laboratório de patologia lá. Então você vai ter que providenciar isso antes. Se você não tem formol no consultório, não faça a remoção da lesão, porque você não vai conseguir fixar ela adequadamente. Então providencie isso antes, dá jeito nisso, organiza isso antes, assim como da mesma maneira você organizou a sua rotina ali, o seu instrumental. Você tem o material de consumo necessário, então lá no checklist lá das coisas que você tem que providenciar, tem que estar esse material lá. Ficha de biópsia, o laboratório às vezes manda junto, um formuláriozinho padrão ali, mas você faz isso no próprio receituário, você não precisa ter um formulário específico, essa ficha de biópsia. E ali você tem que colocar aquelas informações que são mais relevantes para o diagnóstico. Você não precisa contar toda a sua anamnese na ficha que você vai mandar para patologia, de maneira nenhuma, para o patologista. De maneira nenhuma, você tem que colocar ali o que você julga que é relevante para o diagnóstico daquela lesão e aquelas coisas que o patologista não vai enxergar
porque ele não viu o paciente e você viu. Tipo, consistência é importante, porque depois que vai para o formol tudo fica fibroso, né? O formol faz isso com as lesões. Então, se aquilo tinha uma consistência diferente, é importante se descrever. Se saiu líquido quando você de dentro da lesão, quando você fez o procedimento, o tempo de evolução, a coloração que aquilo tinha quando estava na boca, porque também o formol deixa quase tudo pardo, dificilmente as coisas não ficam pardas quando estão no formol. Então, todas essas coisas que são pertinentes. Se já houve algum tipo de procedimento previamente, se já teve um diagnóstico ali, se é uma lesão que costumava ir e voltar, recidivar ou não, se aquilo estava amplamente distribuído e você fez uma biópsia parcial, o que for relevante, então não seja prolixo, coloque aquilo que importa realmente, né? Isso pode ser em forma de itens, né? Se você quiser fazer um textinho, pode fazer, mas não precisa, né? Quanto mais direto e objetivo você for, melhor vai ser. E também, no momento que você começa a resolver os casos dos seus pacientes, começa a ter um outro caso, eventualmente é legal, os patologistas gostam, você ter um contato com ele. Você ligar, explicar do caso. Às vezes o laudo demora, e demora. Então, se você não costuma fazer isso no consultório, prepare-se e prepare seu paciente, né? O material, quando ele vai para o formol, ele tem que ficar 24 horas lá sem mexer para ficar bem fixado. Só aí a gente já perdeu um dia. E às vezes, né, as pessoas não entendem como que um hemograma, ou às vezes um monte de coisa que é pedido junto com o hemograma, em poucas horas está disponível e um exame histopatológico demora tanto tempo. É assim mesmo, demora. Demora na média aí, se tudo correr bem, uma semana. Às vezes demora mais ainda para que esse laudo saia. Então tenha paciência, explique isso para o paciente, né, que o diagnóstico microscópico ele é assim, algo demorado e vai custar sair. Porque se você não explicar isso, o que acontece com o paciente? Ele vai pensar que ele tem algo muito grave. Poxa, pensa bem, é natural isso, né? O cara vai pensar assim, poxa, tira... Primeiro assim, né? Faz a cena toda, vamos lá. Faz o cenário todo. O paciente não sabia que tinha aquela bolinha lá crescendo. E é assim que os pacientes chamam, né? Aquela lesão nodular exofística crescendo na mucosa jugal. Ele foi consultar você por outra razão. Aí você viu a lesão, né? Mostrou para eles, olha aqui o que está acontecendo na sua boca. Você tem uma lesão aqui que a gente não sabe o que é, precisa remover. Já é um susto, obviamente. Se o paciente ficar resistente, então use aquela argumentação de que precisa ter um diagnóstico conclusivo. E qual seria o pior cenário? O pior cenário para essa lesão, que tem tempo de evolução, aspecto benigno, é daqui a pouco ela começar a crescer e ganhar volume. E é óbvio que uma lesão de maior volume vai ser mais difícil de resolver. Então você pode perder o melhor momento de tratar a lesão com uma facilidade maior porque deixou o tempo passar. O paciente precisa ouvir isso do profissional. Aí você faz a remoção, né? Beleza, tá? Fez o procedimento, beleza, evoluiu bem. Ele volta na semana seguinte para a remoção disso tudo e não tem o diagnóstico ainda. E sei lá por que razão do mundo, demorou mais tempo ainda. E se você tiver que enviar isso, imagina, né? Você está numa cidade que o laboratório de patologia é distante. Talvez você tenha que enviar isso pelo correio, por Sedex. Então vai demorar mais tempo ainda. E aí essa angústia vai crescendo na cabeça do paciente. Você precisa tranquilizar ele. Você vai conversar com ele. Explique já lá antes que esse resultado sim demora. E que isso demorar, isso levar vários dias, não quer dizer que ele tenha um problema grave. Porque é assim mesmo. Esse é um resultado que leva tempo para sair. Então tranquiliza sempre a pessoa. Quando você começa a conversar mais a respeito dessas situações com seus pacientes do consultório, dessas alterações, eles percebem que você está preocupado com a saúde dele. E eles percebem um valor diferente da sua consulta. E você faz uma consulta diferente se você está motivado para isso, se você está atento a isso. Então, a gente citava antes, a questão de você ter dificuldade de saber como executar o procedimento. Mas também tem essa dificuldade de perceber as alterações e de decidir, então, precisa fazer o procedimento? E qual procedimento fazer? Biópsia total ou biópsia parcial? Então você vai reservar as biópsias parciais para aquelas lesões que são muito extensas, você tem dúvida do diagnóstico clínico, ou para aquelas lesões onde o diagnóstico
te diz, né, que o tratamento daquela lesão não é cirúrgico, mas você precisa da biópsia para confirmar o diagnóstico, mas você não vai tratar ela cirurgicamente. Qual vai ser aqui o avanço da técnica? É quando você começa a manipular lesões intraósseas. Então você tem pequenos cistos, né, que esse é o mais fácil de você começar as lesões intraósseas, né, com pequenos cistos. Então tenha boas imagens, faz um bom estudo radiográfico, do mesmo jeito que a gente faz um bom estudo radiográfico para colocar implantes nos pacientes, faça um bom estudo radiográfico para remover as lesões intraósseas. Então vai ter que fazer osteotomia invariavelmente, e a panorâmica te engana muito nisso, né? Às vezes você tem só a panorâmica e aborda a lesão ali no corpo da mandíbula, na região anterior, achando que vai cair na cavidade, só que tem a cortical óssea, que a panorâmica não está mostrando, porque o foco da panorâmica está para trás da cortical. Então, se você está na dúvida, Conibin, né? A tomografia é excelente, vai te dar uma boa visão. E aí, claro, quando você tem osteotomia, envolve saber mais um pouco de técnica cirúrgica, né? Fazer um retalho adequado, ter boa visualização. Para fazer essas biópsias intraósseas, evite fazer pequenos acessos, né? Você vai tirar um cisto lá, você faz um acesso pequenininho, faz só uma trepanação e começa a curetar lá de dentro sem enxergar o que está saindo. Não faça isso, né? Tenha uma boa visualização de imagem. E é muito fácil a gente comparar isso hoje com implante, porque muitos colegas fazem implantes e muito menos colegas fazem cirurgia. Então a vivência, a comparação, né, com a implantodontia, ela é muito legal, porque é um procedimento mais elaborado que as biópsias. Ele tem muito mais requisitos técnicos do que fazer a biópsia intraóssea. Então olha só, quando você vai instalar um implante, você costuma separar ou fazer a divulsão ali do periósteo das duas corticais para você ter a visualização se o implante não fenestrou. Se você vai fazer uma biópsia intraóssea, você vai trabalhar em só uma dessas corticais, né, que normalmente é vestibular. Então você vai fazer aquele belo descolamento também, mas para ter visualização ali da área onde você vai estar trabalhando. E você vai fazer a osteotomia, e o motor que se usa na osteotomia é um motor de cirurgia, o motor de colocar implante, é o mesmo, né? Para fazer essas osteotomias, e você vai chegar na lesão, vai tirar toda ela, e aí dali para frente o processo é o mesmo de outra técnica cirúrgica qualquer, né? Cuidados com a cavidade óssea, reposicionar o retalho, cuidar bem do periósteo, né? O periósteo é extremamente importante, e evite fazer reconstruções, colocar material já lá para dentro dessa cavidade, sem você ter o diagnóstico conclusivo, né? Às vezes a gente quer antecipar as coisas, né? Mas não, nós vamos tirar essa lesão aqui, já vamos colocar osso particulado lá dentro, né? Vamos colocar o material de osteointegração aí, osteoindutor, para dentro dessa cavidade aí, desse cistinho, e aí logo em seguida já vai dar para fazer o implante, e aí vem um laudo que é ruim, que não é legal, que talvez é uma lesão que precise de mais margem, tipo, ninguém está livre de diagnosticar numa situação dessas um ameloblastoma, ou muito mais raramente até um carcinoma intraósseo, né, pessoal? Então aguarda o laudo, discute isso com o paciente. Olha, depois para reabilitar aqui vai precisar outros procedimentos e não é prudente a gente reabilitar e fazer a remoção da lesão no mesmo tempo cirúrgico. Na dúvida, biópsia parcial, essa é a grande indicação da biópsia parcial. E aí depois, então você vai lá, tira, em vez de fazer todo esse retalho grandão, né, você vai tirar só um fragmento pequenininho lá de dentro daquela lesão no tecido ósseo e vai para o exame. Aí vem o diagnóstico legal, bom, aí sim, você já tem um diagnóstico, você pode fazer esse planejamento maior, né, de tirar a lesão, porque você já sabe que é um cisto residual que ficou, né, porque você já tem esse laudo, e aí sim já planejar ocupar aquela cavidade com algum material osteocondutor, osteoindutor, para mais rápido poder reabilitar o paciente. Mas vê bem, esse cenário da reconstrução, a biópsia vai te dar, porque aí você já sabe o que é. Então, vê que você está fazendo aí tudo integrado, né? Em vez de você mandar para alguém tratar a lesão e ter o diagnóstico, você vai saber tratar, saber fazer a condução do caso e já ir adiante no processo de reabilitação do paciente. É isso que eu quero dizer de você fazer estômato na sua prática clínica.
de você fazer estômago junto com os outros atendimentos que você faz.